Sábado, o Evangelho Eterno. Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja Adventista do UNASP São Paulo. Nós vamos começar o estudo com o verso para memorizar da semana, Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Através desse texto, nós somos convidados a compreender que a mensagem do Evangelho é para todos, independente de sua origem, língua ou cultura. Isso nos lembra da importância de olharmos além das diferenças e de nos conectarmos com o que nos une como filhos de Deus. O texto também destaca a importância de preservar nossa identidade como adoradores de Deus, assim como os judeus preservavam sua identidade como adoradores do verdadeiro Deus no antigo Israel. Temos que compreender a mensagem do Evangelho com uma atitude espiritual correta, além da dimensão intelectual. É muito importante estudarmos a mensagem profética de Apocalipse 14 da perspectiva da graça. Isso nos convida a cultivar uma atitude humilde e aberta para receber a mensagem de Deus em nosso coração e a compartilhá-la com o mundo. Precisamos compreender a mensagem universal do Evangelho e preservar a nossa identidade como adoradores do único verdadeiro Deus. É importante estudar a mensagem profética com uma atitude espiritual correta para ouvirmos Deus falar ao nosso coração. Domingo, um livro de esperança e de graça. A mensagem do livro do Apocalipse muitas vezes é vista como assustadora e cheia de símbolos místicos, mas ela está cheia de graça e esperança. O Apocalipse é todo sobre Jesus e a mensagem central do livro é a salvação pela graça, através da fé em Cristo. A leitura e compreensão do Apocalipse como uma mensagem de graça e esperança é muito importante, especialmente em tempos difíceis. A mensagem do Apocalipse é urgente e relevante para os nossos dias. Precisamos prestar atenção a ela e compartilhá-la com outras pessoas. A mensagem dos três anjos são retratadas, ou essa mensagem é retratada como mensagens de esperança e graça para os seres humanos fragilizados e sofridos. Essas mensagens nos lembram da promessa da vida eterna, não pelo que podemos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós. Em suma, a lição de hoje nos convida a compreender a mensagem do Apocalipse como uma mensagem de graça e esperança a ser compartilhada com o mundo em tempos difíceis. E isso nos desafia a viver com uma atitude de esperança e confiança em Deus que nos salva pela sua graça através da fé em Cristo. Segunda-feira, o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é a notícia da salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e ressuscitou, dando-nos a esperança da vida eterna. É importante compreendermos a profundidade do Evangelho para que possamos entender plenamente as mensagens da hora do juízo, da queda de Babilônia e da marca da besta que são apresentadas em Apocalipse 14. O apóstolo Paulo estava imerso em Cristo, e o Salvador era o centro do seu ensino e pregação. Ele enfatizava a importância da graça de Deus na salvação, mostrando que somos justificados pela graça. E a graça é uma declaração da justiça de Deus, que a graça justifica os que pela fé aceitam a Jesus e que Deus demonstrou o seu amor por nós enquanto ainda éramos pecadores. A salvação é pela fé sem as obras e não pode ser comprada ou obtida por mérito próprio. Compreender o Evangelho Eterno é essencial para a nossa vida cristã e a nossa missão como adventistas do sétimo dia. Devemos compartilhar a mensagem da salvação por todo o mundo, proclamando as três mensagens angélicas para preparar as pessoas para o regresso de Jesus. É através do poder do Evangelho que podemos ter esperança e encontrar um propósito maior em nossa vida, vivendo para a glória de Deus e servindo a causa de Deus. Terça-feira, uma história de graça. A lição de hoje apresenta a ideia de que as três mensagens angélicas do Apocalipse são uma história de graça, que revela o amor incondicional e ilimitado de Deus. Essas mensagens não são meras advertências de juízo, de condenação, mas uma mensagem de esperança e salvação para aqueles que se entregam a Cristo. Deus sempre teve um plano para nos tirar do domínio do pecado, e esse plano não foi uma reflexão posterior à queda.
Ele já havia previsto que, ao criar seres humanos ou seres com capacidade de escolha, haveria a possibilidade de rebeldia, de desobediência. Assim, o plano da salvação foi concebido antes da queda, revelando assim a graça e a misericórdia de Deus desde os tempos eternos. A expressão Evangelho Eterno fala sobre essa história de graça que nos liberta da penalidade e do poder do pecado por meio da fé em Jesus. Esse Evangelho nos oferece uma grande esperança de viver eternamente com Deus, né, e Ele anseia estar conosco para sempre. Precisamos considerar o grande amor de Deus por nós e reconhecer que a salvação é um presente da sua graça e não há o que possamos conquistar por nossas próprias obras. Entregue a sua vida a Cristo e viva com essa esperança em um futuro eterno junto a Deus. Essa é a melhor decisão que você pode tomar hoje. Quarta-feira em todo o mundo. O chamado para a proclamação do Evangelho Eterno é uma missão que ultrapassa as fronteiras geográficas e culturais. É uma missão que abrange todas as nações e línguas e povos e que requer nossa total entrega e compromisso. Isso nos leva a sair da zona de conforto e a deixar de lado as nossas próprias vontades para nos dedicarmos à vontade de Deus. Jesus nos deu a grande comissão, né, e de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comissão se encaixa perfeitamente com a mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14. É um chamado para irmos além de nossa própria existência e nos juntarmos a um movimento divino que é muito maior do que nós mesmos. A verdadeira felicidade e satisfação são encontradas quando vivemos para um propósito maior. A graça de Cristo nos resgata dos confins fechados de nossos pequenos reinos, autocentrados, e nos liberta para vivermos para os propósitos eternos do reino de Deus. Fazer parte do movimento divino de proclamar o Evangelho Eterno é a maior tarefa confiada à igreja. É um apelo para darmos a nossa vida à grandiosa tarefa de revelar o amor de Deus a todo mundo. Que possamos nos dedicar a essa missão com zelo, com paixão, sabendo que estamos contribuindo para um propósito maior e eterno. Quinta-feira. A lição de hoje nos convida a refletir sobre a importância do movimento missionário adventista e como ele tem se desenvolvido desde o início da igreja. Através do estudo da Bíblia, os primeiros adventistas compreenderam a urgência das 3 mensagens angélicas do Apocalipse e a necessidade de proclamá-las a todo mundo. Esse entendimento motivou a igreja a enviar missionários para lugares remotos com o sacrifício de tudo que possuíam. A história de John Andrews é um exemplo de como os missionários adventistas foram pessoas brilhantes, capazes, que estavam dispostas a arriscar tudo pela causa de Cristo. Eles acreditavam que Jesus voltaria em breve e que a mensagem do Evangelho Eterno deveria ser pregada a todas as nações. A semelhança entre Apocalipse 14:6, Atos 1:8 e Mateus 24:14 é a mensagem de que o Evangelho Eterno deve ser pregado em todo o mundo antes do retorno de Cristo. Esses textos destacam a importância da missão evangelística e da proclamação do Evangelho para toda a humanidade. É inspirador saber que a mensagem adventista tem alcançado tantos países em todo o mundo e que a missão continua a crescer. Isso nos desafia a continuar pregando a mensagem do Evangelho Eterno em nossa própria comunidade e a apoiar o trabalho missionário em outras partes do mundo. Sexta-feira, estudo adicional. Esta semana fomos lembrados de nossa necessidade de encontrar o propósito maior na vida, algo que vá além da nossa existência limitada. A ideia de fazer parte de algo grandioso que transcende a nós mesmos é uma necessidade básica da natureza humana. Precisamos olhar para além de nós mesmos e reconhecer que há algo muito maior do que a nossa própria existência, algo infinitamente maior do que nós mesmos. O chamado para proclamar a mensagem do Evangelho Eterno é um exemplo de como podemos satisfazer essa necessidade e encontrar um propósito maior na vida. É um chamado que nos leva a transcender nossos próprios interesses e nos tornarmos parte de um movimento divino que visa levar a mensagem da salvação a todo o mundo. Esse chamado não é fácil e envolve sacrifício e comprometimento,
mas é recompensador e gratificante. Ele nos convida a sair da nossa zona de conforto, a ir a lugares desconhecidos e a enfrentar desafios, mas também nos permite ser parte de algo maior do que nós mesmos e a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Portanto, é importante lembrar que temos um propósito e uma missão maior na vida e que podemos encontrar significado e propósito em servir a Deus e proclamar a mensagem do Evangelho eterno a todo o mundo. Que seja essa a minha e a sua missão sempre. Um forte abraço e até amanhã.